Mas esse que eu vou contar agora para vocês aconteceu mais ou menos no princípio da década de 90. Nós já participávamos do movimento espírita estadual e naquela época exercíamos nossa função junto à federação na área da mediunidade. Nós éramos coordenadores do departamento de mediunidade. E diferentemente do que acontece hoje, que aliás tem sido motivo de muitas discussões na diretoria executiva da federação, nós temos hoje encontros diários, isto é, a área da mediunidade, a área doutrinária, a área da assistência social, etc., se reúnem e fazem um encontro numa determinada região, né, uma área regional, e facilita aquele trabalho conjunto, facilita muito para todos os trabalhadores. Hoje faz-se isso, mas naquela época não se fazia. Havia pontualidade, isto é, o centro espírita de tal lugar pedia, precisamos de alguém aqui para vir dar um curso de passes, precisamos de alguém aqui ou outro lugar para dar um curso de evangelho, né? Estudo de evangelho. E assim era um negócio bem pontual, né? E eu na área da mediunidade, nós estávamos lá na área da mediunidade e recebemos 2 convites quase simultâneos. Um para Blumenau, num sábado à tarde, realizar um seminário em Blumenau, e outro para São Miguel do Oeste, né, no domingo de manhã, no dia seguinte, né? Vejam que é sábado à tarde, domingo. Eu naquela época não tinha nem ideia direito de quão longe ficava São Miguel do Oeste, né? Quão longe ficava. Mas fiz o meu planejamento, comprei a passagem, fui à empresa, comprei a passagem e ainda perguntei quanto tempo de viagem até São Miguel. De Blumenau, porque daí eu sairia de Blumenau para São Miguel do Oeste. Quanto tempo de viagem é? 10 horas mais ou menos, 10 horas. Se eu sair às 9 da noite, eu vou chegar lá às 7 da manhã, então, né, vou combinar com o pessoal que me espere lá na rodoviária. Então, 7, 7 e meia, vamos dizer que atrasa um pouquinho, né, 7 e meia. E peguei o ônibus às 9 horas da noite em Blumenau, rumo a São Miguel do Oeste. Aquilo não acabava nunca, né? Cada um que levantava a mão na estrada, o ônibus parava, né? Entrava gente com galinha, entrava gente com porco debaixo do braço, entrava gente com bolsa, parava a cada instante aquilo, nada. E eu, de vez em quando não estava dormindo, olhava no relógio. E nada, de 5, 5 e meia, de 6, 6 e meia, 7, 7 e meia, 8. Digo, nossa, mas onde é que está isso, né? E o ônibus foi esvaziando. Estava sozinho, eu e o motorista, né? Eu e o motorista. Final, chegamos em São Miguel do Oeste. O seminário lá estava marcado para as 10 da manhã, das 10 até as 3 da tarde, porque às 5 eu tinha que retornar para Joinville. Aí chegamos em São Miguel do Oeste, 10 e meia da manhã. 10 e meia, desci na rodoviária, tudo bem. Ninguém me esperando, uma cidade estranha. Olho para um, olho para o outro, né? Tento ver se é esse. Não tem ninguém. Aí foi um táxi, né? Um taxista ali. Onde é que tem um centro espírita aqui na região? O senhor sabe? Ah, sei, pode entrar aí, pode entrar. Rodou a cidade, não sei quantos quilômetros, fora da cidade. Me deixou na frente de um centro de Umbanda. Estava eu no centro de Umbanda. Volto correndo para o táxi antes que ele fosse embora. Não é esse, por favor, não é. Eu quero um centro espírita, kardecista. Tá bom, entendi. Volta para a rodoviária. Me largou na rodoviária outra vez, eu falei. E as horas passando. 11, 11 e meia. E ninguém. Nem uma viva alma, nem uma alma morta.
Pergunto para um outro taxista, então, o senhor sabe onde é que tem um centro espírita de Kardec? É do outro lado da rua. É só atravessar a praça aqui, eu não almoçarei. Fui lá, estavam esperando lá no tempo, mas não sabia que era no tempo. Estavam lá eles, né, esperando. Mas o meu drama não terminou aí. Porque afinal, eram 11h30, quase quando comecei o seminário. Aí, claro, alastrou-se um pouco mais, que era para ir até as 3. Fui um pouco mais. O ônibus eu tinha que pegar o ônibus às 5 de retorno. E quando cheguei na rodoviária, depois já meio atrasado, o motorista disse que teve um acidente na estrada. E vamos demorar, né, para chegar no destino. Eu tinha comprado no retorno passagem até Chapecó e de Chapecó para Joinville, para não voltar via Blumenau. O acidente na estrada levou 2 horas. E agora? Perdi a conexão lá em Chapecó, né? Dá um jeito de avisar esse pessoal lá em Chapecó que eu estou a caminho. Senão, onde é que eu vou dormir? Não. 2 horas depois chegamos em Chapecó. O ônibus estava esperando. Estava esperando. Quando eu entrei no ônibus, os passageiros que lá estavam, numa salva de palmas, chegou o homem! 2 horas me esperando lá. Aí eu me escondi atrás do banco, do asiento, em Joinville. Eu acordei em Joinville. Não, esse é o meu primeiro caso. Né? Não fica por isso, né? Foi bem pequenininho, mas foi bem interessante. Nós estávamos na Feira do Livro em 2017, em julho, e eu estava lá aguardando as pessoas virem, né? Isso veio um toquinho, uma criança bem pequenininha, devia ter no máximo uns 2 anos e pouco, andando, passou a mão no livro e mãe, e a mãe, não, você já tem um monte de livro em casa, não, logo isso aí. Ele passou a mão no livrinho, tem que ter aquelas poltronas do papai, né? Passou o maior sacrifício para subir, sentou-se, aí começou. Ela olhou para mim: o que você está fazendo? Eu vou ler. E ela apurada, né? Dava para ver que ela estava com bastante pressa, assim. Não. Aí passou a mão no livro, tá, quanto que é? Aí, não estava muito interessada no preço, né? Pegou. Ele comprou tudo. Aí depois ela olhou assim: o que é isso aqui? Daí disse assim: a livraria do espírita, né? Ele passou a mão no livro, a criança se mandou sair correndo. A história que já está aqui, né? Helena. Sou eu? Bom, o meu é uma história sobre a mediunidade na infância. Desde pequena, né, eu tenho percepção para os irmãos em espírito, né? E isso era bem evidente quando eu era pequena. Tanto que eu chamava meus pais, né, para verem o homem que estava no quarto, a mulher que estava no quarto. Eles abriam a porta do guarda-roupa e diziam: não tem ninguém aqui. Mas tem, mãe, mas tem. Meu Deus! E um dia, um desses me falou assim: você vai entender isso quando você morrer. Aí você vai ver como é que é morrer. E aí eu fui perguntar para minha mãe: mãe, o que acontece quando a gente morre? E a minha mãe lá nos afazeres, né? A gente vira terra. Aí eu fiquei com aquilo, né? A gente vira terra. Aí, um tempo mais tarde, eu estava brincando com os meus irmãos, e cadê a mãe, né? E não achava mãe, estava lá atrás, no quintal. Aí perguntei para minha tia:
onde está minha mãe? Ah, ela está lá atrás, ela foi virar terra. Um diálogo entre meu pai e minha mãe. Sabe, né? Marco. Então é o seguinte, tá bom. Continuando aquela história de ontem, né, que meu pai era luterano e minha mãe católica, e daí meu pai tornou-se espírita lá em São Paulo ainda, nós morávamos em São Paulo, e através de um amigo, né, ele fez amizade com um vizinho e convenceu-se, né, de visitar. E daí nós viemos para Joinville, a Mardes e eu éramos crianças ainda, nós viemos morar em Joinville. E aí meu pai começou a frequentar o centro espírita lá da Rua Paraná, né, a SEG, lá com o seu Alenir. Mas meu pai, quando antes, né, lá em São Paulo, nunca foi de ir na igreja, imagina, acho que ele foi no nosso batizado e olha lá, nunca foi de frequentar. E lá em Joinville ele começou a frequentar o centro espírita. Toda semana, às vezes 2 vezes por semana, né? Ia lá ver as palestras. A minha mãe começou, como assim, né? O homem nunca foi de frequentar a igreja, agora sai lá daquele centro espírita? O que é isso? Aí um dia ele estava se arrumando, né, para ir pro centro, ele falou assim, tá indo pro centro espírita. Minha mãe assim, ô Emílio, que tanto você vai nesse centro espírita? Que tanto assunto você tem lá para conversar com os fantasmas? E esse diálogo se deu em alemão. E a palavra fantasma em alemão é Gespenst. Então, até hoje, depois disso, né? Meu pai sempre falava, quando ele achou muita graça nisso, né? Então, quando ele ia ao centro, ele dizia, turma, estou indo para os Gespenst. E até hoje nós falamos assim, sabe? A sociedade espírita lá em casa, elas são os Gespenst. E agora, assim, tem os meus Gespenst e os Gespenst da Mardes, que é a Boa Nova. Eu espero que os Gespenst não se melindrem, não sejam melindrados, né? Tenham bom humor e aceitem esse apelido carinhoso que a gente deu para eles. O encontro com o meu eu. Nossa Senhora. Essa é profunda. Porque eu achava que podia contar qualquer coisa, né? E era sobre o movimento espírita. Então eu quebrei onde é que está, não riem de mim. Mas muito bem. Eu vou contar a história do porquê que as vacas não voam. Alguns aqui já sabem por que as vacas não voam, mas eu vou contar porque tem gente nova no grupo, né? Uma vez eu e o Lenir, nós estávamos saindo da federação, nós tínhamos um evento lá e no final era no almoço, a gente ia almoçar fora com o pessoal que tinha vindo de Brasília. E aí eu e ele saímos na frente, eu entrei no carro e fui abrir a porta para eles entrar. Quando eu fui abrir a porta, eu vi no vidro, tinha um cocôzão enorme assim na janela do carro. Mas lavado, assim, estava um enorme mesmo. Um cocôzão bem grande de passarinho. Aí o Lenir entrou e eu mostrei para ele, olha só, Lenir, como é que pode, né? Porque o vidro é retinho assim, como é que pode um passarinho fazer um cocô assim num lugar reto, né? Vai ver que ele deu um rasante, no rasante ele virou a bunda e lavou o vidro. Aí o Lenir disse assim, hoje tu aprendeu uma lição. Eu disse, lição? Mas que lição? Por que as vacas não voam? Imagina uma vaca dando um rasante. Um caso de quase morte.
Convidado, então. Você não conhece? Vai lembrar. Então, eu contava com 7 anos e lá uma vez por ano a gente reunia a família se reunia e íamos para a praia. A praia era Ubatuba, a Ubatuba velha ali, porque a nova não existia, Enseada também não, era inexplorada ainda na época, isso lá por 1959, por aí. A gente ia de pau de arara lá naqueles caminhãozinhos com banquinha atrás. Chegava meio quebrado lá. Bom, mas o que eu quero contar é o seguinte: a praia não era muito movimentada, né? Tinha pouca gente, e nós íamos tomar banho assim, tudo de mãozinha dada, né? Medo de... A praia de Ubatuba lá é um pouco perigosa. E eu com 7 aninhos, eu fui tragado por um larga-mar e fiquei me debatendo. Dizem que eu fiquei meia hora me batendo. E eu lembro de todos os momentos, eu acho que ali aprendi a nadar, ainda fiquei pouquinho, querendo vencer aquelas ondas, mas era um turbilhão que eu dava uma abraçada, a onda me trazia 2, e ficava nessa luta, né? Eu fui me cansando até que eu tive uma grande ideia. Eu vou por baixo. Eu já tinha tomado um monte de água, né? Custa tomar mais um pouco. Aí me deixei afundar, mas quem disse que a gente fica no fundo? Não fica, porque você vai flutuando, não deu certo. Aí não tive mais nenhuma ideia e me entreguei a Deus, né? Disse, bom, meu Deus, estou indo, receba, né? E apaguei. Acordei no dia seguinte, serviram um café doce, gente. É o café mais gostoso que eu experimentei na minha vida. Depois de tanta água salgada, aquele cafezinho descia. Então me contaram que eu já estava boiando e conseguiram me localizar e resgatar tempo da última. Parece que depois de 3 afundados não volta mais, né? E estou vivo, né? Então, eu não sei se ali eu perdi o medo da morte, tipo, já que eu estou no lucro, né? E eu passei por outras experiências assim, de quase morte, que não me assustaram. E eu não era espírita até então. Uma ocasião eu capotei de carro, né? Cambalhota, sem nenhum arranhão, mas não fiquei nem um pouco nervoso ou com aquela situação, traumatizado, né? Depois eu me tornei piloto e também tive uma pane num girocóptero. Tive que fazer um pouso forçado no meio do mato. Depois eu contei para ela sair bem calminho, para ela não se assustar. Disse, olha, já vendi a máquina. Mas enfim, essas foram as situações que eu ainda não tinha ingressado na doutrina espírita. Mas eu não tinha mais, passei a não ter mais medo da morte. E a última situação foi lá na minha casa da praia. Eu sou eletricista, encanador, marceneiro. Eu tenho ferramenta para tudo. Eu gosto de fazer essas coisas. E a parte elétrica é uma das minhas favoritas. Eu estava fazendo uma manutenção e a gente sabe que tem que desligar tudo, né? O bom eletricista. Mas como eu estava fazendo um concerto no neutro, que não tem perigo, eu fiquei ali. Só que eu estava em cima de um banquinho, de uma escadinha dessa escada de 3 degrauzinhos, mexendo, só que ali era uma emenda e abriu. E se vocês não sabem, na hora que abre, você faz, se está com as 2 mãos, você faz parte do circuito, né? E ali eu levei um choque. Mas eu não sei se o choque não foi tão grande, que eu fiquei grudado, né? Não consegui me soltar. Mas eu lembro que eu perguntei a Deus, já vai me levar? Agora? Sério? Agora que eu sou espírita, né? Nesse momento eu caí do banco e me soltei. Aí consegui me largar. E estou vivo de novo. Então acho que eu tenho uma grande missão pela frente. Se fosse um homem de bem, queria morrer. Vai consultar o evangelho lá.